E se eu te dissesse que o jeito que você conversa com o ChatGPT pode estar destruindo completamente o potencial da inteligência artificial? Imagina ter acesso às mentes mais brilhantes do mundo e usar isso tipo um Google para pesquisa simples, como emagrecer, como ganhar dinheiro na internet ou qual a capital da França. Me dá, por favor, uma passagem para Paris, por favor. Você está literalmente desperdiçando uma ferramenta que poderia multiplicar sua produtividade e seus resultados por 10 vezes. É como contratar um cientista de dados com doutorado na USP e ficar pedindo para ele contar clipes no almoxarifado. Não faz o menor sentido. Nesse vídeo você vai aprender a única fórmula que você precisa saber para dominar completamente o ChatGPT ou qualquer outra IA de texto. Hoje eu vou te revelar a estrutura de 8 blocos que eu uso diariamente para transformar qualquer IA de texto num super assistente. E ele funciona mesmo que você tenha só o plano gratuito do ChatGPT ou do Claude ou qualquer outra IA de texto. Um modelo que não só vai desbloquear o potencial real das IAs, mas vai transformar completamente a maneira como você resolve os problemas, seja do trabalho, dos negócios ou até os seus problemas pessoais. E para provar que isso funciona, eu vou mostrar um exemplo prático que você pode aplicar agora mesmo. Se você quer fazer as IAs trabalharem como verdadeiras consultorias de alto nível para você, então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Martins e esse aqui é o canal IA com Diego. Para você não perder o seu tempo, eu já vou começar o vídeo dizendo exatamente para quem é e para quem não é essa aula. Essa aula não é para quem já usa o ChatGPT ou outras IAs de texto profissionalmente, que sabe fundamentos de prompt e de agentes. Essa aula também não é para quem usa o ChatGPT ou as outras IAs só para brincar. E tá tudo bem, eu também comecei usando só para brincar e não tem problema nenhum com isso. Essa aula é para quem quer parar de usar o ChatGPT de forma simples e rasa, para quem quer extrair o maior potencial das ferramentas de IA e para quem quer usar o ChatGPT de forma profissional. Bom, se você ficou no grupo 2 e vai assistir essa aula, eu vou te pedir um favor. Deixa a tua curtida aqui embaixo que a gente vai ajudar o algoritmo do YouTube a encontrar mais pessoas como você que se beneficiarão desse tipo de aula, tá bom? Bora pro conteúdo. Bom, basicamente o que a gente vai aprender nessa aula, então, a gente sai de uma resposta simples assim, uma resposta mais resumida, que é uma resposta padrão que o ChatGPT nos dá quando a gente faz um prompt mais simples, para uma resposta assim, uma resposta em Canva mais estruturada, com muito mais informação, muito mais detalhada e muito mais completa. A gente pode estar extraindo das ferramentas de inteligência artificial. No final desse vídeo você vai estar apto a estruturar conversas que transformam qualquer IA de texto no seu super assistente, independente da área, da aplicação ou do nível de atuação. Mas afinal, o que é a estrutura de 8 blocos? A estrutura de 8 blocos nada mais é do que uma maneira simples, prática e lógica de extrair o melhor proveito das inteligências artificiais. Ou, como eu gosto de dizer, a maneira inteligente de usar as inteligências artificiais. Com ela, a gente pode direcionar e maximizar o potencial das IAs. Mas por que essa estrutura, afinal de contas, funciona? É importante agora que você preste muita atenção, porque o que eu vou falar é o fundamento que vai te dar a base para entender não só o que a gente vai aprender aqui hoje, mas para entender o funcionamento de todas as inteligências artificiais que a gente usa. As IAs como ChatGPT, Claude, Llama são modelos de linguagem treinados para gerar e entender texto. São capazes de responder perguntas, criar conteúdos, explicar conceitos e ajudar em diversas tarefas. E isso tudo é ótimo. Só que o treinamento desses modelos de linguagem é feito com um volume colossal de textos, artigos, papers científicos, informações da internet, de sites. Acontece que com esse volume colossal de informação, existe muita coisa sobre muitos assuntos num nível muito profundo dentro de cada uma desses modelos de linguagem. E a maneira como você conversa com essas linguagens é a que vai fazer total diferença entre ter um resultado ou ter outro. Fazendo uma analogia, imagina a maior biblioteca do mundo, onde ela possui praticamente todo o conhecimento da humanidade nas suas prateleiras. E essa biblioteca possui um bibliotecário super inteligente. Se você chegar na biblioteca e falar para esse bibliotecário, me fala sobre umas coisas interessantes aí, muito provavelmente ele vai falar coisas bem legais e trazer uma pilha de livros interessantes para você ler. Agora, se você chegar nessa mesma biblioteca e diz para esse mesmo bibliotecário: eu preciso de um livro fácil de entender sobre astronomia que me explique em menos de 10 páginas como são formadas as estrelas. Concorda que você tiraria muito mais proveito desse bibliotecário e ele te ajudaria muito mais? Outro exemplo que eu gosto de dar é chegar para o chefe de cozinha mais talentoso e que possui todos os ingredientes do mundo à disposição e pedir: faça algo gostoso. Como o pedido é genérico, ele vai improvisar e as chances do resultado não agradar o teu paladar aumentam drasticamente. Ele pode simplesmente preparar uma iguaria chinesa como um grilo frito, já pensou?
Bom, a estrutura de 8 blocos resolve exatamente esse problema. Com ela, você vai ativar vários filtros importantes que vão fazer o nosso bibliotecário, chefe de cozinha, ou no nosso caso, a IA, pegar todo o volume de conhecimento que ela tem e direcionar de forma mais assertiva para resolver o nosso problema. Esta estrutura possui 8 blocos de texto, que devem compor o texto inicial perfeito da sua conversa com a IA, para transformar ela no seu tão esperado super assistente. Para fins didáticos e para facilitar a compreensão, a gente vai dividir esse conteúdo em 3 etapas, que são: quais são os 8 blocos, qual o grau de importância de cada um desses blocos e qual a sequência correta para montar esses blocos. É quase como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou começar mostrando cada um dos 8 blocos e vou exemplificando cada etapa com aquele nosso prompt inicial, aquele texto inicial que formou aquela resposta mais simples. A gente vai a cada etapa, a cada bloco mostrado, eu vou aperfeiçoando aquele texto inicial. Então aqui a gente tem, crie para mim uma estratégia de abordagem de conversão de vendas para clientes B2B do ramo farmacêutico. Então foi esse texto que eu usei para fazer aquela primeira conversa com o ChatGPT, que ele me deu uma resposta mais simples. E a partir daqui, agora, a cada bloco que nós formos avançando, eu vou complementando esse texto aqui, mostrando como deveria ser utilizando cada um dos blocos que a gente vai aprendendo. E o primeiro bloco que a gente vai ver é o contexto. Esse aqui é o mais difícil porque existe uma quantidade infinita de informações que você pode colocar aqui. Mas, basicamente, o contexto é delimitar o ambiente onde ocorre o seu pedido. Quando vai fazer uma requisição para inteligência artificial, a gente vai delimitar o ambiente onde está ocorrendo aquela ação. O segredo para as IA sempre vai ser dar somente as informações necessárias, o suficiente para restringir as infinitas possibilidades que eles têm. Uma maneira que ajuda a gente a estruturar o contexto é a gente se fazer algumas perguntas, tipo, qual o público-alvo, qual o ambiente, quais os recursos disponíveis. Imagina então que você está explicando a situação para uma pessoa que nunca ouviu falar dela. Então detalhes, como eu disse, importam. No exemplo então que a gente está usando, transformando esse texto simples na nossa estrutura de 8 blocos, o contexto ficaria: empresa B2B que busca aumentar sua taxa de conversão e qualificar melhor suas abordagens de vendas no ramo farmacêutico. O que a gente pode pegar aqui de comparativo é que ali no primeiro texto a gente tem clientes B2B do ramo farmacêutico, seria no caso aqui, mal comparando o contexto daquele primeiro texto, e no segundo a gente já vê que a gente fica com muito mais detalhes de informação. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é a tarefa. Aqui a gente vai articular qual é o objetivo central da nossa conversa com a inteligência artificial. E a grande dica na tarefa é sempre iniciar com um verbo de ação. Sempre iniciar o texto da tarefa com um verbo de ação. Gere, dê, escreva, liste, crie. Tudo são verbos de ação que vão facilitar o entendimento da IA do que ela tem que fazer. E as tarefas a gente divide elas sempre em 2 tipos. São as tarefas simples e as multitarefas. Tarefa simples, como o próprio nome já diz, é uma única ação. Liste 10 nomes de alguma coisa. Então, é só uma única tarefa. E o multitarefas são várias requisições no mesmo texto. Analise a ata de reunião com o cliente, resuma os top 3 demandas apresentadas pelo cliente e forneça os insights necessários para a melhor qualificação desse cliente. Ou seja, a gente mandou 3 tarefas numa mesma tarefa para a inteligência artificial. Aqui é importante ter claro qual é o resultado que você quer. Sem um objetivo, uma tarefa clara, o ChatGPT ou a inteligência artificial vai ficar só tentando adivinhar o que você quer. Ele começa a fazer algo que a gente chama tecnicamente de alucinação. Ele fica inventando uma história para te dar uma resposta dentro daquilo que ele acha que você quer. No exemplo que estamos usando, a tarefa ficaria assim: desenvolva script e estratégia de aproximação que maximize as chances de conversão considerando diferentes perfis de clientes e objeções de mercado. Ou seja, a gente vai incorporando o texto de ativação da inteligência artificial com mais detalhes. Aqui fica uma tarefa bem clara do que a gente quer dele nessa solicitação. No terceiro bloco, nós temos a persona. Aqui o verdadeiro poder da IA começa a aparecer. E é aqui nesse terceiro bloco que muitas pessoas nem imaginam que é possível fazer. Ou seja, a gente consegue dar uma personificação para a execução da tarefa que a gente passou para a IA. Calma que eu vou explicar. Aqui nessa etapa que os grandes filtros que a gente falou lá no início começam a ser, de fato, ativados. Porque é possível dizer para a IA quem que você quer que ela seja na hora de responder a sua pergunta. Pensa numa pessoa ou num profissional que você gostaria de ter acesso para executar essa tarefa que você está passando para a IA. Inclusive, aqui nessa etapa pode ser usado o nome de pessoas e de personalidades específicas, mas o ponto é que eles precisam ser realmente conhecidos, e de preferência americanos, porque as IAs são treinadas por modelos americanos, então normalmente personalidades americanas funcionam melhor, como Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, ou grandes cientistas como Albert Einstein, Nikola Tesla. Então é possível, já que essas personalidades têm muita informação na internet, é mais fácil
nós encontrarmos uma personificação desse modelo que funcione, que nomes menos conhecidos, principalmente para o mercado americano. Agora, o que funciona bem aqui é a gente falar sobre profissionais. Eu quero um cientista de dados sênior, eu quero uma professora de inglês de nível médio, de ensino médio, por exemplo. Então, essas delimitações funcionam muito bem, principalmente com profissionais ou com grandes personalidades. Ela funciona extremamente bem com as inteligências artificiais. E para ajudar, vamos voltar ali para o nosso exemplo que vai ficar mais claro. Aqui a persona ficou: você é um consultor sênior de vendas com 20 anos de experiência no ramo farmacêutico, especialista em estratégias de conversão, com expertise em metodologias de vendas consultiva e psicologia de compra. Ou seja, a gente deu uma personalidade extremamente robusta para a inteligência artificial se vestir dessa personalidade e nos dar uma resposta muito mais assertiva. Chegamos no quarto bloco, que é o tom, ou que alguns especialistas chamam de tonalidade. Aqui você vai descrever o estilo ou humor desejado por aquela persona que a gente fez no bloco anterior. Se ele é formal, informal, casual, técnico ou não técnico, motivacional ou qualquer outro tipo de humor que faça sentido para a requisição que você está fazendo. No exemplo que estamos construindo, o tom ficaria mais ou menos assim: responda num tom formal sem ser muito rabugento, como se estivesse passando um plano prático para sua equipe de confiança. Ou seja, é o chefe falando para sua equipe mais próxima. Não precisa ser completamente formal, como se fosse uma reunião de diretoria, mas também não pode ser simplesmente como se fosse numa reunião dentro de casa. Tem que ser o meio termo entre super formal e o informal. No quinto bloco, nós temos as restrições. Aqui a gente faz a definição dos limites, especificando mais ou menos o que a IA deve evitar. Por exemplo, não use linguagem técnica, não seja prolixo, responda em no máximo 1000 caracteres. Aqui também, em algumas construções mais avançadas, a gente pode fazer limitações de tempo, processamento ou recursos. Na construção do nosso exemplo do ramo farmacêutico, as restrições ficariam assim: não seja prolixo e nem demasiadamente técnico. No sexto bloco, nós temos o formato, que eu considero particularmente um dos blocos mais importantes quando a gente vai estruturar o texto de requisição para a nossa IA, porque ele se refere basicamente à estrutura da resposta que a gente vai querer que a IA nos dê. Aqui você precisa primeiro visualizar exatamente como você quer que a IA te dê a resposta, como você quer que ela apresente o resultado dessa requisição. E aqui existem os mais variados tipos de formatos: lista, tabela, formato de e-mail, tópicos, resumo, poema, bloco de códigos também, que para quem é desenvolvedor usa bastante. Enfim, aqui o que é importante é que você especifique qual é o melhor formato para a sua demanda. Isso ajuda a IA a entender melhor como organizar o texto de saída da resposta dela. O bloco de formato no nosso exemplo ficou assim: script da abordagem inicial, fluxograma de tratamento de objeções, roteiro de qualificação de leads e modelo de personalização da proposta. Ou seja, aqui no nosso formato, ele pediu que a resposta seja feita em 4 blocos com cada um desses elementos na sua resposta. Estamos chegando no penúltimo bloco e eu só quero lembrar que depois que a gente finalizar os 8 blocos, a gente ainda vai ver qual o nível de importância de cada um desses 8 blocos e qual é a sequência correta que a gente deve dispor esses blocos na hora de a gente estruturar o nosso texto de requisição para a inteligência artificial. E o nosso 7º bloco são os exemplos. Nos exemplos, nós temos que basicamente mostrar o caminho. Referências que mostrem aonde você quer chegar, ou o que você espera da IA. Vários testes feitos mostram que as LLMs, que são esses modelos de linguagem que a gente utiliza como ChatGPT e Claude, melhoram os resultados drasticamente quando a gente fornece exemplos para ela. Então, na hora que você estiver estruturando seu texto inicial, pense em exemplos da resposta ideal que você espera da IA. Aqui a dica é que se você trabalha numa empresa, por exemplo, um negócio próprio que já tem um fluxo de trabalho com respostas pré-estabelecidas, passe essas respostas para a IA na hora de estruturar o seu texto inicial, porque ela vai entender como normalmente o seu trabalho gera aquele tipo de resposta e ela vai internalizar isso no processo dela. 8º e último bloco: dados. Quanto mais contexto ou informações a gente fornecer para a IA, maior será a probabilidade de a resposta atender às nossas expectativas. Os dados ajudam a IA a entender um cenário específico, evitando que ela dê respostas muito genéricas ou fora do escopo. Com dados específicos, a IA pode dar respostas mais adaptadas às necessidades únicas do projeto ou do problema. No nosso exemplo, então, os dados poderiam ser: nossa empresa possui 50 vendedores dos mais variados níveis de experiência. Nosso público potencial são 1.500 farmácias no interior do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente deu dados sobre qual é o grupo de trabalho daquele consultor de vendas sênior que a gente colocou lá na persona e qual é o grupo de clientes potenciais dessa indústria farmacêutica. Fechamos
então a primeira parte dessa aula, onde você aprendeu quais são os 8 blocos que formam um texto inicial perfeito. Se você assistiu até aqui e está percebendo a qualidade e o valor do conteúdo que eu estou entregando, te inscreve no canal, vai me ajudar bastante. Toda semana tem conteúdo desse nível por aqui. E para quem ficar até o final, eu vou dizer como ter acesso a todos esses slides que eu estou usando aqui para apresentar essa aula. São quase 100 slides com a aula completa e de graça. Chegamos à segunda parte desse conteúdo, onde nós vamos ver o grau de importância dos blocos. E nós vamos dividir o grau de importância dos blocos numa escala de 3 níveis, que são os obrigatórios, são aqueles que precisam constar em todos os textos, independente da demanda, porque eles são imprescindíveis para a IA construir a sua resposta. Temos também em segundo nível os importantes, que são aqueles que fazem a diferença para a gente ter uma resposta de alto nível das IAs. E em terceiro, nós temos os opcionais, são aqueles que, se constar, agregam ainda mais valor à estrutura e aumentam o nível da resposta da IA. Nos obrigatórios, a gente tem apenas um único bloco, que é a tarefa. Ela é tão imprescindível que ela funciona até sozinha, sem os demais blocos. Sem uma ação clara, a IA não entrega nada de valor. Já nos importantes, nós temos 4 blocos, que são contexto, persona, formato e exemplo. É fundamental que a gente se esforce ao máximo para preencher cada um desses 4 blocos. Se não conseguir os 4, pelo menos 3 são importantes que a gente coloque dentro da estrutura do nosso texto. E já os opcionais são 3: restrições, tom e dados. São 3 blocos daquele tipo. Se tiver, melhor. Se não tiver, toca o barco. Nós vimos até agora quais são os 8 blocos e qual é o grau de importância de cada um dos blocos. Agora nós vamos ver a sequência correta de ordenação desses blocos. A IA processa as informações de maneira linear, mas a ordem que os blocos são apresentados pode influenciar diretamente na clareza e no direcionamento da resposta. A ordem que eu vou sugerir aqui tem a função de maximizar o entendimento da IA da requisição que vocês vão apresentar. Eu fiz esse esquema aqui que vai ajudar vocês a visualizarem melhor qual é a sequência ideal de cada um dos blocos. No primeiro item da sequência a gente tem a persona e depois a gente vem com contexto. Os dois juntos, eles formam a base. Assim, a IA entende o cenário e a abordagem antes de iniciar a tarefa. Em terceiro vem a tarefa, que define o foco da nossa requisição. Assim fica claro o que a resposta da IA deve conter. Quarta até a sexta posição, nós temos na ordem formato, exemplo e dados, que os 3 juntos formam o direcionamento. Ou seja, a IA tem instruções claras de como estruturar a resposta. E por fim, nós temos o tom e as restrições. Os 2 juntos refinam o resultado. E aqui 2 coisas importantes. Primeiro, pode ter variação? Pode, dependendo do objetivo, sempre respeitando o grau de importância de cada bloco. E segundo, se tu não te inscreveu no canal ainda, a hora é agora, antes da parte final da aula. Bom, agora nós vamos pegar tudo isso que a gente viu até aqui e aplicar na prática nesse exemplo que nos acompanhou durante toda a aula. Lembra que fomos construindo um exemplo durante toda a parte 1 da aula, quando a gente conheceu os 8 blocos? Ao final de cada bloco, eu dava um exemplo de estrutura de texto para aquele bloco específico. E eu juntei todo aquele texto aqui. E nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, identificar cada bloco nessa sequência e depois pegar todo esse texto pronto e jogar ele lá dentro do ChatGPT para ver o que ele nos responde colocando um texto assim em comparação com aquele texto inicial mais simples. Aqui na primeira parte do texto a gente tem persona e contexto. Você é um consultor sênior de vendas com 20 anos de experiência no ramo farmacêutico, especialista em estratégias de conversão com expertise em metodologias de venda consultiva e psicologia de compra, ou seja, uma persona bem completa. Somos uma empresa B2B que busca aumentar sua taxa de conversão e qualificar melhor suas abordagens de venda no ramo farmacêutico. O contexto na sequência da persona. Em terceiro, a gente tem aqui a tarefa. Desenvolva script e estratégia de aproximação que maximize as chances de conversão considerando diferentes perfis de clientes e objeções de mercado. Na terceira parte, nós temos formato, exemplos e dados. Nesse caso específico, como você deve ter percebido lá na primeira parte com os blocos, nós não usamos exemplos. Justamente para a gente colocar em prática o que a gente viu. Exemplo é obrigatório? Não. Como todos os outros 7 itens estão formatados, a gente pode seguir adiante sem problema nenhum. Aqui a gente tem: você irá me fornecer um script de abordagem inicial, um fluxograma de tratamento de objeções, um roteiro de qualificação de leads e, por fim, um modelo de personalização de propostas. Aqui nós temos o formato todo produzido e depois nossa empresa possui 50 vendedores dos mais variados níveis de experiência. Nosso público potencial são os 1.500 farmácias do interior do Rio Grande do Sul, os dados necessários para ele formatar a resposta. E na quarta e última parte a gente tem tom e restrições. Responda num tom formal, sem ser muito rabugento, como se estivesse passando um plano prático para sua equipe de confiança, não seja prolixo e nem demasiadamente técnico. Aqui a gente forma
os 8 blocos, aqui a gente não colocou o exemplo, né? Então a gente fica com 7 blocos na sequência correta para a construção do texto inicial perfeito para a gente colocar lá no prompt do ChatGPT, do Claude ou de qualquer outra inteligência artificial de texto. Já estou aqui com a tela do meu ChatGPT aberto, estou usando a versão gratuita para a gente ver que a gente pode ter esse mesmo nível de resposta na versão gratuita ou na versão paga. Vou colar aqui todo o prompt, então aquele que a gente fez, está aqui. Todo o texto inicial está aqui e a gente vai executar para ver o que o ChatGPT nos responde. Aqui a gente pode ver que ele já abre automaticamente a execução da tarefa dentro do Canvas. Para quem não sabe ainda o que é o Canvas dentro do ChatGPT, eu vou deixar um card aqui no vídeo e também na descrição mostrando para vocês essa novidade. Saiu na semana que eu gravo esse vídeo, tá? O Canvas foi lançado. Vou deixar aqui no card o link desse vídeo para vocês assistirem. Ele está formatando aqui para nós a resposta e a gente já pode ver uma diferença absurda da resposta que a gente tinha antes. Ó, então está aqui toda a resposta estruturada do ChatGPT. Script de abordagem inicial, com abertura, conexão personalizada, proposta de valor, depois um fluxograma de tratamento de objeções, ele dá 4 objeções comuns a esse mercado e ele dá a resposta para cada uma dessas 4 objeções, ele dá o roteiro de qualificação das leads, as questões de demandas que são normalmente apresentadas, questões de desafios, questões de decisão. Ele dá uma classificação para a gente colocar no lead quente, morno e frio. Isso aqui não foi pedido, mas ele mesmo entende. Modelo de personalização de proposta, então ele dá a estrutura, introdução, benefícios específicos, valores diferenciais e call to action, e ele finaliza ainda com um plano de treinamento para a equipe, porque ele entendeu a persona, ele entende esse problema, porque ele já tem no background dele todas as informações, e ele dá um complemento a mais do que a gente pediu, workshops quinzenais, acompanhamento por níveis, e mais monitoramento dos dados, dos indicadores que são mais importantes para o teu tipo de negócio. Então, assim, ó, é completo, com uma única diferença que foi na estruturação do nosso texto inicial. A gente saiu disso aqui, a gente saiu dessa resposta aqui para essa resposta completa aqui. E é exatamente assim que eu uso os textos nos meus prompts do ChatGPT, Claude e outras IAs? Não. Ah, Diego, mas passou a aula toda me mostrando como é que se estrutura e não é assim que tu utiliza? É assim, a estrutura de 8 blocos eu utilizo, mas ela está no meio de uma sequência de ativação que eu uso para maximizar o resultado da IA. A estrutura de 8 blocos ela é o ponto central da minha sequência de ativação da IA, mas ela não é sozinha. Ela, claro, a gente já viu que sozinha ela dá um super resultado, só que na estrutura que eu utilizo eu uso uma sequência de ativação que me permite usar a mesma estrutura tanto para fazer prompts aqui dentro do ChatGPT, quanto para usar na estruturação dos meus agentes. Eu uso a mesma estrutura tanto para criar prompts na conversação diária com o ChatGPT, quanto para estruturar os meus agentes. Eu deixei tudo explicado nesse vídeo que vai aparecer aqui no card e que também está na descrição desse vídeo, explicando qual é a sequência de ativação que eu utilizo para maximizar meus resultados com a inteligência artificial. E falando em descrição, conforme eu prometi no meio do vídeo para vocês, eu vou disponibilizar para download os slides que eu utilizei para apresentar toda essa aula para vocês. São quase 100 slides e eu vou deixar de maneira gratuita aqui para vocês clicarem e baixarem. Vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo o link para vocês fazerem o download. Te vejo no próximo vídeo. Fui!